Olá, Caio. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Eu tô, e você? Te ouvindo também. E tá me vendo? Tô te vendo. Vamos Tá, aqui. tudo bem. Maravilha. Boa noite a todos, o pessoal tá chegando aí. Vamos ajeitar aqui a nossa transmissão. Boa noite a todos os irmãos que estão entrando aí. Como tá a família, Caio? Legal. Deixa eu só fazer o meu teste. E agora, você me escuta? Sim, Beleza, que eu coloquei o fone. Boa noite, queridos. Vamos começar? Eu quero dar boa noite a todos que estão aí com a gente. O Caio já está aqui também. Muito bom estar aqui com os irmãos. Maravilha. Eu quero começar lendo o Salmo de número 135. Ah, convido você, se estiver com a sua Bíblia, seja no papel, ou seja escrito ou no próprio celular, ou aplicativo. Nós vamos ler juntos o Salmo de número 135. Aleluia! Louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louve o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos e que acompanham a chuva e faz que o vento saia de seus depósitos. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Passã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Versículo 19 diz assim: Bendiga o Senhor, ó israelitas. Bendiga o Senhor, ó sacerdotes. Bendiga o Senhor, ó levitas. Bendiga o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, podemos nos reunir em volta da tua palavra. Queremos continuar bendizendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez na história, na vida do teu povo, na nossa vida. E o Senhor continua sendo o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, está acima de todas as coisas, das dificuldades, dos problemas, da nossa humanidade. O Senhor é o nosso Deus, por isso nós queremos aquietar o nosso coração agora, render graças ao Senhor, louvar ao Senhor, aprender mais do Senhor
e assim fortalecer a nossa caminhada, a nossa fé aqui na terra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos preservado, tem cuidado do nosso coração, da nossa mente, da nossa família, tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem ajudado o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, vamos continuar louvando a Deus com 2 cânticos. E convido você a participar desse momento aí na sua casa, com a sua família, desses 2 cânticos. Aliança no Senhor. Como é precioso estar bem junto a ti. Vivemos lado a lado, darmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um, e o amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um, e o amor de Jesus. Amém. Salmo 96. Cantai ao Senhor, cante de novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciar entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cante de novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que nossos deuses.
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos orar? Ora com a gente, Caio, por gentileza. Senhor Santo Deus, eu te agradeço pela vida do pastor, te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu peço para que o Senhor agora abençoe essa devocional que faremos e edifica a vida de cada um. Traga consolo e confronto à medida da necessidade do coração de cada um. Tu sabe todas as coisas, abençoa o pastor André também e o auxilie nesse momento. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Caio. Nada. Só vou tirar você aqui para facilitar aqui, tá bom? Deus abençoe. Continua com a gente. Tá bom. Será que foi? Agora foi. Vamos botar aí. Agora sim. Continuamos, querido, meditando no tema sobre família. Vocês viram que essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Família, né? No dia 15. Recebemos algumas mensagens. Então, o mês de maio, de fato, é um mês muito propício para a gente continuar meditando sobre família. Vocês estão me ouvindo? Quem tiver, por gentileza, manda uma mensagem só para eu saber que vocês estão me ouvindo, tá? Eu agradeço. Hoje nós vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 19. Obrigado, irmã Penha. Obrigado, Joelma. Êxodo 19, nós vamos meditar sobre os sinais de uma família em perigo. Eu vou ler o texto aqui, tá? Com os irmãos, e nós vamos tirar alguns ensinamentos desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua esposa, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra peregrina ou estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro. Curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios, do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus.
E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar? Todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde." Até aqui, até o versículo, eu li até o versículo 14. Senhor, nos ajuda na explanação da tua palavra, pedimos o teu auxílio, a tua direção, que o Senhor continue conosco aqui nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse é um texto muito oportuno para a gente identificar os sinais de uma família em perigo. Quando nós passamos por ou avistamos ou percebemos alguma situação de perigo, né, na nossa vida pessoal, quando percebemos, nós podemos ter duas ações. Nós podemos ou ter uma ação de seguir em frente, naquela situação de perigo, nós estamos identificando, vamos enfrentá-la, ou nós podemos fugir, nós podemos recuar. O texto é claro quando diz que a família de Moisés, né, Moisés Moisés tinha mandado a Zípora, sua esposa, para a casa do seu sogro Jetro, juntamente com seus 2 filhos. A gente percebe aí um distanciamento de Moisés e de Zípora. Então, o primeiro sinal que eu quero destacar nesse texto, para nós que estamos focando no tema de família, é que nós não podemos nos distanciar do nosso cônjuge. O cônjuge distante um do outro. Talvez seja um dos primeiros sinais de um perigo que se avista, que se paira ali no seio da família. Um cônjuge distante um do outro. Um esposo distante da esposa, a esposa distante do esposo. Isso é um sinal de perigo. Nós fomos criados, e quando assumimos a aliança, o compromisso de caminharmos juntos. Essa distância pode ser do cônjuge um do outro, pode ser uma distância física, pode ser uma distância emocional, né? Pode ser uma distância afetiva, pode ser até mesmo, nesses dias que vivemos, uma distância geográfica, mesmo convivendo debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa ali, né? Nesses dias de confinamento, de isolamento, podemos estar ali presentes, mas distantes um do outro, né? O nosso coração distante, né? Pode ser uma distância espiritual, né? Um talvez esteja mais conectado com o Pai, o outro não. Então nós precisamos ter cuidado com as distâncias, com essa distância um do outro, com essa distância física, cuidado com a distância conjugal, ou com a distância emocional, com a distância geográfica. Né? Aqui nós vemos e sabemos por que Moisés tomou essa atitude, né, de enviar. Ele estava tão compenetrado na sua missão que talvez, possivelmente, Moisés esqueceu daquilo que era fundamental. Mas na frente você lendo todo esse capítulo, você vai perceber a orientação sábia do Jetro com relação a Moisés focar naquilo que é essencial, naquilo que é primordial. Então, destaco aqui o sinal da distância entre os cônjuges, né? Entre o esposo, entre a esposa. Nós percebemos no texto que lemos de Êxodo 18 também um distanciamento do pai para com o filho, de Moisés para com seus filhos. Ele mandou Zípora, mandou Gerson, mandou Eliezer para a casa do sogro, né? E a gente percebe Moisés aí distante dos seus filhos. Um outro perigo que nós corremos é quando nós nos distanciamos dos nossos filhos. Nos distanciamos deles, né? Porque o nosso compromisso com eles é de caminhar com eles. Nós temos o compromisso de criá-los, né? De educá-los. Esse compromisso pertence ao casal. Agora imagina, se nós corremos esse perigo de estarmos distantes do nosso cônjuge, como que nós vamos nos aproximar dos nossos filhos, sendo que os nossos filhos
eles percebem essa distância, eles carecem de uma caminhada onde o casal esteja junto o tempo todo. Eles percebem quando o pai fala A e a mãe fala B. Eles percebem quando nós estamos com o coração partido, com o coração dividido. Então, pais distantes dos filhos é um perigo, é um sinal, é um alerta de perigo. O compromisso de criar, de educar, de ensinar as escrituras, de testemunhar para com os filhos, pertence ao casal, pertence ao cônjuge, né? Ambos precisam acompanhar o filho em todo o seu desenvolvimento, desde a terra infância, até os momentos que ele começa a tomar decisões por si mesmo, né? Os pais precisam caminhar com os filhos, precisam acompanhar esse desenvolvimento, as crises, né, que porventura o filho venha passar, as dificuldades que eles venham passar. Os pais precisam estar juntos com eles o tempo todo. A Provérbios vai nos orientar e nos dizer, a Bíblia nos diz que nós devemos caminhar, nós devemos ensinar no caminho, né? Ensinar o caminho que o nosso filho deve andar. Nós devemos estar no caminho com ele, diariamente, né? Ensinando, orientando, ajudando, compartilhando a nossa fé, compartilhando as lutas, as dificuldades, as vitórias. Os filhos precisam crescer com essa dimensão do amor fundamental, né? Desse amor que paira no núcleo familiar, que é o casal, e passa de forma natural e orgânica para a vida deles, né? O amor que esse casal tem um pelo outro, um com o outro, o amor que ele tem pelo Criador, pelas coisas de Deus. Os filhos, eles precisam notar isso, perceber isso. A carência no coração dos filhos, essa carência no coração dos filhos, que é por fruto do pecado, mas é fruto também de uma família que porventura esteja dividida, fragmentada, gera mais ainda no coração desse filho uma vontade de talvez não se aproximar tanto desses pais, né? A carência no coração dos filhos gera essa ferida, né? Essa ferida da ausência dos pais. Muitas vezes focamos em outras coisas que não são tão essenciais e nos esquecemos de alcançar o coração do nosso filho, de nos conectarmos, né, com ele pela via do coração. Então, nós temos aí 2 sinais de perigo, né, nesse texto. Vimos um cônjuge distante um do outro, é um sinal. Pais distantes dos filhos. E o terceiro sinal que eu quero destacar é o sinal da inversão de valores. Jétro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher, como nós lemos, né, encontrar com ele no deserto, onde ele estava acampado, né? Então, nós percebemos uma inversão de valor. A família precisava estar junto. Eles precisavam reunir forças, né, ali conjuntamente para poder perceber que a caminhada se dá, né, todos juntos. Não podemos separar, ou nos distanciar daquilo que é essencial, que é a nossa família, em detrimento do trabalho, seja ele um trabalho espiritual ou um trabalho secular, como às vezes nós o dividimos. Mas nós precisamos estar juntos, né? A inversão de valores, ela é real, ela é nítida. A família versus trabalho, né? Nós não podemos focar toda a nossa energia, todo o nosso esforço apenas no trabalho. Nós precisamos focar na família. Eu lembro agora de um exemplo, saiu antes mesmo do Covid, uma reportagem que eu li, da fundadora da uma sócia majoritária da fintech, né, desses bancos virtuais, do Nubank. Ela, com 2 semanas que ela tinha tido a sua primeiro filho, com 2 semanas ela já voltou a trabalhar, já voltou para o trabalho, né? E isso mostra uma sociedade que muitas vezes está com os valores invertidos. Corremos o risco, como igreja também, de focar no trabalho.
É bem verdade que o trabalho, ele traz justamente a condição para que a gente possa sustentar, que a gente possa caminhar com a nossa família. Mas quando nós lemos nas Escrituras, nós percebemos que o foco da Bíblia, do Evangelho é outro, né? Nós não vamos levar nada dessa terra, nós não vamos levar nada dessa vida. Essa cultura de consumir, de acumular, de ter, de sucesso, é uma coisa que danifica as nossas relações. Então nós precisamos, de fato, valorizar e colocar como um valor principal, essencial, esse estar com a família, desde os primeiros dias com os filhos, de aproveitar esse tempo com eles, né, de crescer com eles, né? Ou outros pais que não conseguem, focam tanto no trabalho, esquecem de acompanhar o crescimento do filho, de conviver com o filho. Então, nós percebemos essa inversão de valores. Quem não cuida da família é pior do que o incrédulo. Quem não cuida da família é pior do que o incrédulo. Do que aquele que não tem esse valor, que é o valor das Escrituras, é o valor da palavra de Deus. Né? O cuidado da família não é uma tarefa dos parentes, da família extensa, não é um papel da igreja, né? Mas é do casal, né? Nem mesmo de Deus. Deus cuida porque ele é misericordioso, ele é maravilhoso, mas é um papel do casal, é a responsabilidade nossa, né? De cuidar dos nossos filhos, de orientá-los, de caminhar com eles, de discipulá-los, de apresentar a fé para eles. O fato deles estarem e crescerem na igreja não significa necessariamente que eles continuarão. Tomara que eles continuem, queremos que eles continuem. Mas é o casal que precisa, né? A gente precisa lembrar disso o tempo todo. E outra coisa, queridos, perdendo a nossa família, nós perdemos totalmente a autoridade, o senso de autoridade. Então nós precisamos resgatar esse valor de focar na família, né? De focar o casal ali como núcleo principal, esse casal aí próximo um do outro, afinado, compartilhando a mesma fé, os mesmos propósitos, os mesmos ideais, os mesmos planos. Será que os planos do casal, eles são planos que são confirmados pela vontade de Deus, ou são planos que estão ali no coração? Será que um quer seguir carreira profissional, o outro não, né? Ou será que um sobrepõe, talvez por ganhar mais do que o outro, sobrepõe a sua autoridade, né? Acima do outro, seja o homem para com a mulher, ou a mulher para com o homem? Como que está esse relacionamento, né? Então, são perigos que vão nos alertando a enfrentá-los de uma forma. Ou nós vamos negligenciando esses sinais, e uma hora explode, né? Uma hora vem tudo a ruir, ou nós cuidamos, ou nós nos prevenimos para que esses perigos deixem de ser perigos, né? E sejam apenas uns sinais de Deus para que a gente volte e reconstrua um relacionamento saudável, um relacionamento que de fato agrade ao Senhor. O outro sinal que nós podemos observar nesse texto é quando o seu sogro, né, o Jetro, viu o que ele estava fazendo pelo povo, né? Ele pergunta lá, ele faz uma pergunta para Moisés, né? Lembra? Ele diz: o que é que você está fazendo? Aí, a partir do versículo 13, né? Depois de que eles já tinham se encontrado, o Jetro com a sua esposa e os netos com Moisés, eles já tinham compartilhado do que tinha acontecido, das dificuldades, dos problemas, das vitórias, do que Deus tinha feito, dos livramentos que Deus tinha feito na vida do povo. Jetro ficou muito feliz e alegre. Eles, versículo 12 fala que eles ofereceram um holocausto, um sacrifício a Deus. Fizeram aquela festa, né? Como gratidão a tudo que o Senhor tinha feito por eles. E aí, em seguida, o texto diz, versículo 13, que no dia seguinte,
Moisés apresentou-se para julgar, para ver as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele o dia todo, resolvendo as questões do povo. E aí é nessa que o Jetro pergunta, mas o que você está fazendo? E aí lembra que ele dá um conselho, né? Eu lhe darei um conselho, versículo 19, de você juntar pessoas idôneas, que não sejam gananciosas, que não sejam avarentas, que sejam fiéis a Deus. E essas pessoas serão a condição de cuidar, né, de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Né? Um outro perigo que nós corremos, o que a família corre, é a tirania da urgente. A tirania do urgente. O que é que isso significa? Né? Significa que nós estamos sempre resolvendo questões, tomando para si questões que nós temos que resolver assim para ontem. E agora mais ainda nessa era da internet, do WhatsApp, né? Das redes sociais, que muitas vezes somos cobrados o tempo todo para responder, para fazer, para entrar numa cilada de ativismo, né? De atividade, de fazer, porque... E agora, ainda mais, vivemos essa dimensão, né, do trabalho em casa. Eu fico pensando nessa inversão do valor de trabalho. O trabalho veio para dentro de casa. Como que as famílias conseguem agora distinguir o tempo com a família, o tempo com o trabalho? Então precisa de muita cautela, de muita disciplina, de muita habilidade para você lidar com essas questões. Mas como eu falava, o ativismo nos leva a um esgotamento. É o que o Jetro, sogro de Moisés, fala, você não vai dar conta, isso são coisas pesadas demais. Você precisa fazer essa escolha, Moisés, porque senão você não vai dar conta, você não é super-homem. Esse esgotamento, esse estresse no seio familiar, né, precisa ser cuidado. Né? O ativismo nos leva para esse esgotamento, esse estresse, tanto no casamento quanto na família. Né? Então, o que é que você está fazendo com a sua vida? Né? Será que o ativismo, o fazer, ele está sendo um alerta, um sinal de perigo, né? Para que você possa compreender e dizer, não, eu preciso fazer aquilo que é essencial. Eu preciso focar nisso. Né? A gente tem um outro pensamento enganoso de achar que nós conseguiremos atender a todas as coisas, fazer todas as coisas. Isso é uma inverdade. Né? Então, nós vemos pelo menos 4 sinais de uma família em perigo. Cônjuge distante um do outro, pais distantes dos filhos, inversão dos valores, trabalho às vezes está acima do valor familiar e a tirania do urgente. Estamos tão focados no fazer, no resolver, que nós esquecemos de às vezes ouvir uma queixa da nossa esposa, de ouvir atentamente a uma necessidade da nossa esposa. Esquecemos de ter um tempo com ela, a sós, de oração, de leitura da palavra, de vida íntima, de relacionamento íntimo. Esquecemos de ter, em detrimento do trabalho, do ativismo, e isso vale para nós, líderes também, líderes religiosos, líderes da igreja. Muitas vezes focamos em tantas atividades que esquecemos da nossa família. Nos esgotamos. Né? Precisamos ter esse cuidado integral com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa saúde. Não cuidamos muitas vezes nem da nossa saúde mental, da nossa saúde física, em detrimento de uma entrega, de um ativismo que Deus não está pedindo nada disso. É esse senso que muitas vezes nós temos de sermos super-homens, super-líderes, super-pessoas, super-pastores, que damos conta de tudo. Não damos, né? Nós precisamos, de fato, focar naquilo que é essencial. E eu quero trazer alguns indicadores, né? A partir dessa perspectiva. Como está a sua família, né? Sua família está em perigo, está livre desse perigo? Se tiver, glória a Deus. É isso, maravilha. O qual desses sinais você se identifica, né? Então, quero trazer algumas orientações, né, a partir
do texto bíblico, para que nós possamos fortalecer a nossa família, né, para que nós possamos trazer ganhos principais para nossas famílias, para que elas possam crescer, para que eles possam crescer, amadurecer e serem uma bênção na nossa casa, primeiramente, e consequentemente no meio do seu povo, né? Então, como que nós podemos ajudar a família a ser essa família saudável, com saúde, saúde física e espiritual, com saúde centrada na palavra de Deus? Primeira coisa que nós devemos voltar urgentemente a fazer: nos relacionarmos com Deus. Talvez o que eu esteja falando aqui seja a coisa mais simples, o que você já ouviu a vida toda. Voltar a relacionar com Deus. Criar essa relação com Deus. Essa relação com Deus, ela se dá justamente nessa relação que nós temos com a palavra, com o Evangelho. Né? Passa justamente por aquelas disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, da quietude, de aquietar o coração e saber quem é Deus, o silêncio do quarto, colocar as nossas preocupações, de criar uma relação com Deus de forma pessoal e íntima. O segundo passo é criarmos de novo essa relação com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, relação consigo mesmo, né? Relação com o cônjuge, um com o outro e consigo mesmo, né? E o outro passo é esse retorno a nos relacionar com os nossos filhos. Se você tem filhos pequenos, crie esse contato com ele, se conecte com ele, brinque com ele, se divirta com ele, leia a Bíblia junto com ele, transmita a sua fé verbalmente para ele, né? Identifique coisas que ele gosta de fazer, que você gosta de fazer, façam juntos. Se ele é adolescente, da mesma forma, escute. Se ele já é um jovem, a mesma coisa. Então vai encontrando dentro da sua dinâmica familiar jeitos e maneiras de você criar essa relação com o seu filho. Lembrando que a nossa relação com Deus, voltando lá no primeiro passo, ela se dá nessa relação de amor, né? Pai para com o filho. Se dá também nessa dimensão de nós cultivarmos as disciplinas espirituais da oração, da leitura bíblica, da confissão, da santificação, né? Do desabafo, a disciplina de você, de fato, espiritual, de você confessar os seus pecados. Entende? Uns com os outros, a palavra de Deus, o pastor Tiago, lá no Tiago, fala: confessa os seus pecados uns aos outros para serem curados. Cria essa dimensão, cria esse ambiente favorável, né? De você realmente construir essa relação com Deus e isso exalar para a relação para com o seu filho, para com a sua esposa, para que eles percebam de fato que você, antes de cobrar deles um compromisso com Deus, você tem esse compromisso com Deus, né? Então, se cada cônjuge faz essa coisa de ter esse relacionamento com Deus ativo, os nossos filhos vão perceber o quanto Deus é bom e quanto nós somos pecadores, né? Os filhos precisam perceber essa dimensão de que muitos erros que nós cometemos é fruto da nossa vida pecadora, da nossa vida caída, né? A relação consigo mesmo, cuide da sua saúde física. É importante às vezes a gente tem esse senso de espiritualizar tudo, né? Nós temos uma saúde, nós temos que estar atento para a nossa saúde, cuidar da nossa saúde mesmo, né? Cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Simplifique a vida. Simplificar a vida começa pelo passo da gente não acumular, né? Da gente ter aquilo em casa que é essencial, de bens materiais mesmo, né? Foque o seu tempo naquilo que é eterno, né? Simplificar a vida de Jesus é simples. A Bíblia fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, obviamente mostra dois sentidos. Ele não tinha, obviamente, a pretensão de acumular, porque ele sabia que a sua missão realmente era passageira, né? E no sentido mesmo de ter uma vida ativa, no sentido de
focar naquilo que era essencial, estar com as pessoas, né? Então, invista no seu chamado, na sua vocação. Qual o seu chamado para a sua vocação? Você já parou para pensar nisso? Nossa primeira vocação, nossa vocação primária é obedecer a Deus. Enquanto isso, nós exercemos outras profissões, né? Alguns professores, alguns são profissionais liberais, autônomos, outros são líderes religiosos, pastores, outros são advogados, médicos, em várias profissões, né? Mas isso são atividades que são secundárias. Nosso chamado principal é para obedecer a Deus, é para obedecê-lo, para que nós vivamos debaixo do reino de Deus, e esse reino de Deus nos leva a sinalizar e a mostrar o reino de Deus para aquelas pessoas que estão no nosso entorno, à nossa volta. Estabeleça projetos, né? Crie projetos familiares com a sua família, a médio e longo prazo, né? Uma outra coisa também que tem a ver com a relação consigo mesmo é o descanso. A Bíblia é enfática e nos mostra, no livro do Gênesis, a importância que Deus deu ao descanso. Então, crie esse hábito de você descansar, né? E, às vezes, no dia do descanso, ou no dia de descanso, a gente tem o hábito de nos colocar numa agenda intensa de coisas, né? De atividades, para preencher o tempo. Parece que a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo, e, consequentemente, com Deus. Então, crie esses hábitos, né? Com relação à sua convivência com o cônjuge, né? Com o seu esposo, com a sua esposa, é fundamental nós darmos atenção à nossa comunicação, à nossa comunhão, separar tempo para isso, para conversar sobre a relação, para conversar sobre um com o outro, para compartilhar o que está bom, o que não está bom, para compartilhar as lutas, para compartilhar os medos, para compartilhar as dificuldades, para compartilhar as vitórias, né? Tempo de comunhão. E agora é um tempo propício para a gente fazer isso, para a gente retomar a fazer. Quem já fazia, continuar fazendo. Quem não fazia, colocar isso como prioridade, né? Tornarmos parceiros de oração, orar um com o outro, orar um pelo outro, sabe? É um tempo de a gente voltar ao começo de tudo, queridos. Afinar os papéis, o chamado um do outro, né? É importante também avaliar a saúde, como está o casamento, como está a nossa relação, quais são as dificuldades. É financeira, agora, né? O esposo está sem trabalho, como que nós vamos fazer, né? Não, a dificuldade é na área da sexualidade, vamos conversar sobre isso, vamos procurar ajuda, né? Vamos buscar orientação, vamos colocar isso diante de Deus, vamos buscar orientação na palavra de Deus. É isso, avaliar constantemente. Essa avaliação ela não se faz hoje, tá tudo bem, beleza? Casamento ótimo, 0 a 10, 8,5, tá bom. Agora é pro resto da vida. Não, é o tempo todo, até porque o casamento tem essas fases, né? São várias fases diferentes, momentos da vida diferentes. Então nós precisamos constantemente fazer essas avaliações. E com relação aos filhos, a relação com os filhos, é criar justamente esse hábito da devocional familiar, seja através do culto doméstico, seja através de um discipulado com os filhos, né? Seja através de separar tempo para discipular cada filho, ler a Bíblia com ele, orientá-lo com relação às dificuldades na escola, com relação aos amigos, apresentar esse mundo que é cruel, que é mau para os nossos filhos, né? Se é um adolescente, é apresentar para ele, é conversar com ele sobre as dificuldades que ele irá enfrentar, é conversar com ele sobre a sexualidade, sobre questões da sexualidade. Isso a gente precisa retomar e conversar em casa. Eu sei que são assuntos que são tabus, que a igreja parece que não conversa sobre esse assunto porque são assuntos perigosos, mas nós precisamos conversar com eles. Eles precisam saber como que as coisas funcionam, como que as coisas são através de nós que somos pais. É melhor ele saber por nós do que saber ou aprender por outros caminhos. Expressarmos um amor fraternal para com o nosso filho. Se ele já fez escolhas diferentes das nossas,
nós vamos continuar sendo incentivados a amá-los com toda a força do nosso coração. Ele nunca vai deixar de ser o nosso filho. É exercitar a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, é dedicar tempo para desfrutar e celebrar as memórias, né? O momento da infância, as transições, a menina que se tornou uma mulher, o menino que passou pela fase da puberdade, o momento da escolha da profissão, do vestibular. Tudo isso é comemorar, é o primeiro emprego do filho, né? A juventude, é a primeira namorada, são as frustrações, são os medos, tudo isso. Celebrar isso, né? Treinar para que realmente eles estejam protegidos, primeiramente pela palavra do Senhor e segundo por nós. A outra questão com relação ao trabalho, separar os ambientes é o ideal agora, para quem está fazendo o trabalho home office, né? Fugir da tirania do urgente, desse pensamento que eu tenho que dar conta de tudo, não, né? Estabelecer limites, o foco, buscar exercer, né, a excelência, né, sem inverter os valores. E o serviço no reino de Deus. Isso é fundamental. Família nossa de cada dia, como vai? Como vai a sua família aqui? Coloque isso diante de Deus. Espero que esse tempo aqui, todos que estão presentes, terão oportunidade de ouvir, se possa encontrar na palavra do Senhor um guia de orientação que te ajude nesse mundo pós-moderno a preservar a sua família do mal, do homem mau, do dia mau, a viver cada dia como se fosse um dia de cada vez. Se você, porventura, está enfrentando lutas aí na sua casa, seja no núcleo familiar, com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, creia que Deus é poderoso para aplacar qualquer dificuldade. Deus é poderoso. Coloque a vida dele em oração. Coloque a sua vida em oração. Se porventura um desses sinais está acontecendo na sua casa, busque a Deus. Busque ajuda. Peça para que Deus te mostre de forma clara o que precisa ser mudado. Né? Se a relação com o teu filho está difícil, peça ajuda. Coloque em oração. Nós temos vários movimentos bonitos na nossa igreja de orar. As mães orando pelos filhos. Que tal os pais também começar a orar pelos filhos, né? Orar com os filhos. Caminhar com eles. Então, a Bíblia nos dá justamente essa condição, esse caminho, esse ensinamento de a gente caminhar. Moisés se tornou, obviamente, um líder melhor depois das orientações e dos conselhos do seu sogro para com a sua família. Ele foi um líder fenomenal no papel ao qual Deus o chamou, mas ele estava negligenciando cuidados básicos e essenciais para com a vida da sua família. Não podemos deixar, podemos ganhar a nossa família de lado, podemos ganhar e ter sucesso em todos os sentidos, mas esse sucesso não valerá de nada se nós venhamos a perder a nossa família, nossa esposa e os nossos filhos. E quando eu falo perder, não estou me referindo apenas no aspecto de separação, mas é no sentido de, mesmo convivendo juntos, nós podemos estar distantes. Né? Mesmo convivendo debaixo da mesma casa, nós podemos estar com o nosso coração distante. A esposa com o coração distante do esposo. E vivermos uma vida fake, uma vida falsa. Sorriso diante das pessoas, mas lá no fundo do coração nós sabemos o quanto a relação está fragmentada, fragilizada, disfuncional, problemática.
né? Seja para com relação à esposa, aos filhos. Então, é tempo da gente, de fato, esse Dia Internacional da Família, né? Esse mês que a gente foca na família, é um momento onde a gente olha para avaliar como está a família, mas esse é um exercício que nós podemos fazer continuamente, o tempo todo, né? O ano inteiro, dia após dia. A família nossa de cada dia. Como vai? Como vai a nossa família? Né? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos dê condições para continuar nutrindo, por meio da palavra, a vida da nossa família. E se a sua família está uma bênção, se você não tem encontrado dificuldades, glória a Deus, continue ajudando outras pessoas, continue testemunhando aquilo que Deus tem feito na vida da sua família, no meio do seu casamento, junto com os seus filhos, continue sendo um suporte, um esteio para outras pessoas, né? Não só no seio da igreja, mas o mundo, para aquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado como uma oportunidade, né? E assim nós podemos, no final, dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor não apenas por obrigação ou de forma automática, mas nós serviremos ao Senhor primeiro porque nós compreendemos quem é o Senhor na nossa vida. Compreendemos o quanto Ele nos ama, compreendemos a dimensão do seu amor para com cada um de nós, compreendemos o que Ele fez na cruz do Calvário por nós e submetemos o nosso casamento ao senhorio de Jesus Cristo. Submetemos a criação dos nossos filhos ao senhorio de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de ter muitas ajudas, né? Ajudas, orientações, de não caminharmos sozinhos. Então, se a coisa está apertando, se a coisa está perigosa demais, grite. Antes, muito antes, né? Se você já percebe isso, grite antes de você cair nesse perigo, né? É importante termos essa franqueza, essa humildade de reconhecer que nós estamos em perigo, que nós precisamos de ajuda. Ajuda do alto, ajuda do outro, né? Deus nos colocou debaixo da mesma condição para que nós ajudemos, é um mandamento recíproco, né? Para que ajudemos uns aos outros. Que Deus te abençoe. Quero finalizar esse momento orando pela sua vida, orando pela sua família, para que Deus continue sustentando em todo o tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, por meio dessa live, aprendendo mais com a vida de Moisés, de Jétro, da sua família, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor é o Deus restaurador, que restaura a vida do teu povo. É o Senhor quem conduz a vida do teu povo. Por isso, nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada família na nossa igreja, cada família aqui presente. Que o Senhor preserve do mal, que o Senhor ajude nesses tempos difíceis, que os cônjuges, os casamentos sejam fortalecidos. Se porventura há conflitos que precisam ser resolvidos, que o Senhor dê sabedoria, dê condições para que eles possam conversar, né, para que eles possam pedir perdão para o outro, uma palavra tão importante na relação, me perdoe. Né? Nós já temos a garantia de que se nós confessamos os nossos pecados para o Senhor é fiel para nos perdoar. Imagina na nossa relação com o nosso cônjuge. Podemos sim pedir perdão, me perdoe porque eu tenho te ofendido, eu tenho sido negligente, eu tenho sido autoritário, eu tenho sido negligente para com a minha família. É importante reconhecermos isso, Pai. Por isso nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Abençoa os nossos filhos, preserva eles do mal. O desejo do nosso coração, Senhor, é que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas, mais do que as coisas do mundo. Prepara as esposas, né, para os nossos filhos, as namoradas, né,
que porventura eles venham a ter, que seja um namoro sadio, que seja um casamento abençoado. Abençoa a vida também profissional dos nossos filhos, que eles amem mais ao Senhor do que ao dinheiro, amem mais ao Senhor do que a profissão deles, amem mais ao Senhor do que de todas as coisas, Pai. E abençoa cada irmão, Pai, cada família aqui, as famílias que estão passando por dificuldades, sejam financeiras, que o Senhor possa suprir as necessidades, nós como igreja possamos estar juntos, apoiando e suportando esses irmãos. As famílias que estão enfrentando lutas na área da saúde, Pai. Vivemos dias tão difíceis com essa questão do Covid, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Queremos continuar com a esperança viva no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, continue com você durante todo o dia da sua vida e com todos os nossos irmãos e co-irmãos que estão espalhados pela face da terra, que submete a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão. Agradeço a sua presença. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada. E louvamos a Deus porque nós podemos caminhar juntos. Amo vocês, queridos. Temos convivido virtualmente, mas é um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe ricamente cada irmão que está aí. Convido você a continuar nesse mesmo espírito e a gente participar junto aí com a nossa congregação da celebração desse novo momento aí com a IP Norte. Quero convidar você a participar junto com a gente também. Deus abençoe a todos. Eu estou vendo aqui as mensagens dos irmãos. Deus abençoe ricamente. Amém, querido? Durante a semana estou à disposição dos queridos virtualmente e alguma necessidade maior estamos por aqui. Um abraço, graça e paz a todos.